Vamos lá. O vídeo de hoje é uma pauta difícil. Já adianto logo. Como transformar uma sala de aula caótica, barulhenta e zero participação em uma sala de aula tranquila, onde você não vai precisar gritar para conseguir dar a sua aula e participativa. Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Vitória Tavares, ou se você preferir, pode me chamar de prof por engano. E se você não entendeu por que você pode me chamar assim, assiste o primeiro vídeo desse canal que eu te conto tudo. Hoje eu tô aqui com mais um vídeo trazendo uma pauta polêmica, difícil, e que algumas pessoas julgam até impossível de conseguir alcançar o que eu vou falar aqui agora. Mas eu vou tentar usar da minha experiência, que não é tanta, mas eu vou tentar mostrar para vocês como que é possível você conseguir dar a sua aula sem precisar gritar, sem precisar se esgotar e sem precisar ficar extremamente exausto. Antes de eu iniciar a nossa conversa, eu queria deixar claro que toda sala de aula tem uma dinâmica diferente, toda sala de aula tem crianças diferentes e toda sala de aula tem a sua particularidade. Então, talvez nem sempre você vai conseguir aplicar o que eu vou falar aqui agora em determinada turma. Por exemplo, eu aplico uma dinâmica em determinada turma que não vai funcionar em outra. Então, eu tenho que mudar todo o meu repertório se eu quiser conseguir dar uma aula mais tranquila. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: seja o professor. Como assim? Seja o professor? Calma que eu vou te explicar. A dinâmica da sala de aula, ela só funciona, ela só vai para frente se o professor assumir o papel de professor. Muitas vezes a gente fica receoso de chamar a atenção de um aluno, ver que o aluno está conversando, mas você não quer deixar aquele aluno desconfortável, pode ser que aquele aluno fique com raiva de você ou algo do tipo, mas o professor, ele precisa exercer o papel de professor. Se você não estiver conduzindo os seus alunos de uma forma correta, não estiver alertando os seus alunos quando algo de errado está acontecendo, você não vai estar fazendo o seu papel 100%. Você vai estar negligenciando uma atitude que não era para estar acontecendo, que era, na verdade, para o aluno estar prestando atenção, mas que no exemplo que eu acabei de te mostrar, ele está só conversando. Porém, isso não quer dizer que você vai ser extremamente horrível com os seus alunos, não é isso. É você saber dosar. É você saber ser o professor legal, dar uma aula legal, mas que eles entendam que você é o professor. Que aquela aula será conduzida por você. Então, se a aula está sendo conduzida por você, você merece respeito. Da mesma forma que você precisa respeitar também os seus alunos. Então, caso você veja uma situação de um aluno conversando, um aluno dormindo em sala de aula, essas coisas são bastante comuns. Então, você tem que fazer o seu papel, que é chamar a atenção daquele aluno. Não necessariamente na frente de toda a turma, dependendo da situação. Chega na cadeira do aluno, conversa com ele, mostra que você se importa com o aluno. E aí já entra a segunda dica. Quando você mostra que se importa com aquele aluno, que aquele aluno é importante para você, ele vai passar a ver você não só como professor, mas uma figura que quer o bem dele. Uma figura que ele vai não só respeitar, mas que ele vai passar a gostar de conviver. E quando o aluno gosta de conviver com o professor, querendo ou não, a aula ela flui melhor. Tá me entendendo? A terceira dica, ela é um pouco parecida com a segunda, mas com atitudes diferentes, que é a seguinte: mostre para os seus alunos que eles são importantes na sala de aula. Muitas vezes o aluno acha que só ele estar na sala de aula já é suficiente, e isso muitas vezes não gera engajamento para o aprendizado dele. Ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir parte da sala de aula como um todo. E ele precisa entender que para a aula funcionar, ele é essencial. E existem algumas atitudes que você, professor, pode fazer para que o seu aluno se sinta dessa forma. A primeira delas, que eu gosto muito de fazer, é dar um roteiro da aula. Porque se você só chega na sala e começa a dizer tudo que você tem para dizer sobre o conteúdo, manda abrir tal página, manda fazer tal coisa, eles vão ficar perdidos. Então, eu gosto bastante de entrar na sala de aula, depois que eles se acalmam, depois que eles voltam para a cadeira, que eles conseguem se concentrar, nem sempre isso acontece de uma forma rápida, mas quando eles conseguem fazer isso, eu sempre gosto de dar um roteiro da nossa aula, como por exemplo, primeiro eu chego, dou um bom dia, faço aquela acolhida na sala de aula, espero eles se acalmarem, e depois eu repasso para eles: olha, a nossa aula vai ser dividida em 3 partes. A gente vai começar fazendo a correção da atividade de casa, depois a gente vai ver o nosso conteúdo novo, e para finalizar a nossa aula, eu vou fazer uma dinâmica, ou eu vou entregar as provas que vocês fizeram na semana passada.
Então, isso faz com que eles não fiquem agitados, porque eles já sabem o que vai vir naquele determinado momento. E uma coisa muito interessante é o fato deles não ficarem perguntando toda hora que horas são, porque aluno tem essa mania. Aluno tem essa mania que parece que está tomando remédio, que precisa saber a hora a cada 1 minuto. Então, quando você dá um roteiro da aula, eles meio que se sentem mais tranquilos. Então, a preocupação deles com relação à hora vai diminuindo, porque eles sabem exatamente o que vai acontecer depois que terminar aquela atividade que eles estão fazendo. Hoje, por exemplo, eu fui dar uma aula em determinada turma e eu falei para eles que a gente ia separar a nossa aula em 3 partes. Eu ia começar fazendo a correção da atividade de casa, depois a gente ia ver o conteúdo, eu ia fazer um resumo na lousa, eles iam copiar no caderno, eu ia explicar. E no final da aula, eles iriam receber a prova que eles tinham feito na semana passada. E isso ajuda por quê? Porque eles ficam ansiosos para receber a prova. Por isso que é sempre bom deixar o melhor para o final. Porque eles ficam ansiosos para que aquilo aconteça. E você pode usar isso como estratégia. Por exemplo, se eu estiver dando a minha aula e eu falar que eu vou entregar as provas no final, caso eles não se comportem, eu tenho uma estratégia. Vocês vão querer receber as provas no final da aula ou não? Eu sempre dou 2 alternativas. Obviamente, eles vão querer receber a prova, mas para que eles recebam a prova, tudo que foi combinado antes precisa acontecer. Ou seja, a correção precisa acontecer e o resumo do conteúdo também precisa acontecer. Então, isso já facilita. Então, deem um roteiro de aula para os seus alunos quando vocês entrarem na sala. Isso faz eles ficarem mais tranquilos. A quarta dica, ela é muito interessante e eu não imaginava que ela fosse gerar tanto engajamento em sala de aula, que foi basicamente criar um projeto de ajudante do dia. Eu criei um projeto chamado Ajudante do Dia com os meus alunos do 4º ao 6º ano, que são as turmas que eu frequento durante a semana para dar as minhas aulas. E esse projeto ele consiste em dar mais responsabilidade para os alunos, fazer com que eles engajem mais, se interessem mais. Mas como é que funciona? Como é que funciona esse projeto de ajudante do dia? Vou tentar deixar linkado aqui ou na descrição os shorts que eu postei falando como eu elaborei esse projeto, como que eu fiz esse projeto crescer dentro da sala de aula. Na turma tal, eu vou começar o projeto de ajudante do dia. Para que seja justo para todo mundo, vai começar por ordem da chamada. O número 1 vai ser o meu ajudante daquele dia, mas ele não vai ser só o meu ajudante. Ele vai ser o meu ajudante, ele vai ter o material que o ajudante do dia precisa ter. Eles usam um crachá com o nome ajudante do dia, com uma frasezinha, um crachá bem bonitinho, simples, mas bonitinho. Eles também usam um sinalizador, que é uma sirene, digamos assim. E toda vez que a sala de aula está ficando muito barulhenta, que não está dando para assistir a aula, eles levantam o sinalizador e o restante da turma percebe que é hora de fazer silêncio. Então, eles automaticamente já pensam em fazer silêncio e aí já fica tudo mais calmo. E além do crachá e do sinalizador, tem também um papelzinho onde eu fiz uma arte e coloquei ajudante do dia. E nesse papelzinho tem um espaço para eles escreverem o nome deles. Tem ajudante do dia, 2 pontinhos, e embaixo tem o nome deles que eles vão escrever naquele dia. Por exemplo, a ajudante do dia da terça-feira foi a Maria. A Maria escreve o nome dela e coloca um papelzinho pregado na parede. E aí todo mundo vai saber que a Maria é ajudante daquele dia. Mas para que serve esse ajudante do dia, esse projeto? Primeiro, ajuda muito o professor, querendo ou não, porque eles me ajudam a ver quem faltou naquele dia, eles me ajudam a ver quem trouxe o livro, se todo mundo trouxe o livro, se tem alguém que não tem livro, eles me ajudam a pegar as atividades de casa, eles me ajudam de uma forma ou outra a manter a organização da sala com o uso do sinalizador, eles me ajudam a apagar o quadro, por exemplo, quando eu terminei de explicar a matéria, e aí eu vou passar para outra atividade na sala de aula, eu peço, fulano, apaga o quadro para mim, por favor, ele vai lá e apaga, e isso gera uma certa autoridade, digamos assim. Eles se sentem especiais, eles sentem que fazem parte daquela aula. Inclusive, toda a vida eles me perguntam, tia, hoje sou eu o ajudante de sala? E aí eu falo, calma, tem que ser por ordem da chamada para ser justo para todo mundo. E isso, querendo ou não, engaja muito os alunos. Mas é óbvio que tudo que eles vão fazer, eles estão sendo monitorados e eles não perdem nenhum minuto importante da aula. Como, por exemplo, vamos pegar a atividade de casa. O fulano, que é o ajudante do dia, ele vai me ajudar a pegar a atividade de casa, mas eu sempre vou estar prestando atenção, vou conferir também se as pessoas que ele falaram que não fizeram realmente não fizeram. Você tem que também, voltando lá na primeira dica, ser o professor e não deixar só tudo nas mãos dos alunos, porque a gente sabe que não dá certo. A quinta dica
ela é um pouco difícil da gente conseguir colocar em prática. Já adianto, pelo menos no meu caso, eu não consigo colocar a quinta dica em prática todas as minhas aulas, porque eu acho humanamente impossível. Que é o quê? Transforme a sua sala de aula em um local agradável, em um local legal, digamos assim. A gente já foi aluno, quem é professor já foi aluno e sabe muito bem como é cansativa essa rotina de ficar sentado na cadeira assistindo o professor explicar. Então é sempre interessante quando o professor consegue fazer uma aula, digamos que um pouco diferente, ele consiga trazer os alunos para perto, fazer com que os alunos participem mais daquela aula e não ficar só naquela leitura monótona que muitas vezes os alunos não vão absorver, muitas vezes eles vão estar ali até mesmo com sono, ou então não vão estar concentrados, vão estar conversando com o colega do lado. Essas aulas, às vezes, elas não fluem. Porém, já deixo bem claro, vou falar algumas verdades aqui, a gente não consegue sempre, tá? Eu, pelo menos, eu não consigo levar uma aula legal todas as aulas. Eu tento ao máximo, mas às vezes não dá, principalmente para professores que têm muitas turmas e muitas aulas. E eu vou te dar um exemplo de uma atividade que você pode levar para a sala de aula e que, de certa forma, você vai conseguir explicar todo o seu conteúdo, você vai fazer com que os alunos fiquem concentrados, mas que eles também se divirtam. Como que funciona? Foi uma atividade que eu fiz no quarto ano e funcionou bastante. Eu imprimi uma imagem de uma mala, depois eu recortei a mala para ficar no formato de uma mala mesmo, uma folha A4 normal, e eles estavam estudando sobre imigrantes no Brasil. E aí a gente viu que o Brasil recebeu muitos imigrantes de fora, que o Brasil tem muitas influências de várias culturas diferentes. E depois que a gente fez a nossa atividade proposta em sala, que a gente viu o conteúdo, que a gente fez a atividade, eu entreguei para cada um essa mala e eu pedi para que eles fingissem que eram imigrantes. E eles tinham que desenhar ou escrever na mala o nome das coisas que eles iam levar na viagem. Porém, não podia ser tanta coisa porque senão a mala não ia fechar. Tinha que ser coisas que coubessem dentro da mala. E eles simplesmente amaram. É uma coisa tão simples que às vezes faz toda a diferença. Eles se sentem mais participativos, gera mais engajamento e fica até melhor para você, professor, porque eles vão amar essas aulas diferentes. E para finalizar esse vídeo, eu separei uma dica extra que todo professor deveria colocar em prática. E essa dica é: não se cobre tanto. Quando a gente se cobra demais, a gente costuma ficar mais cansado do que o que era para ser. Então, muitas vezes a gente vai sentir que não está dando o nosso melhor, a gente vai sentir que poderia fazer de um jeito diferente. E isso é completamente normal. Eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal que a rotina de professor, ela não é tão fácil, ela é uma rotina bem difícil, é uma rotina bem puxada. E se você, professor, ficar cansado, você não vai conseguir continuar na sua rotina. E os seus alunos vão perceber que você está cansado, que você está exausto. Então eu sei que é muito difícil, eu sei que às vezes tem a cobrança de fora, tem a cobrança interna, porque a gente mesmo se cobra, mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que nós não somos o Capitão América. A gente não vai conseguir salvar todo mundo. Então, primeiro de tudo, salve você, professor. Depois você consegue salvar os seus alunos, tá? Não se cobrem tanto. Para quem está na área já e sabe do que eu estou falando, ou para quem está cursando para entrar na área, ou para quem não sabe o que fazer e está por algum motivo aqui nesse vídeo falando sobre educação, não se cobrem tanto, tá? Porque se a gente não aguentar, ninguém aguenta. E era isso pro vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E era isso. Tchau, até o próximo vídeo.